uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos resolver questões de história de vestibulares por assunto. E o assunto do vídeo de hoje vai ser a colonização espanhola. Nós vamos resolver questões do assunto a colonização espanhola. No caso, a colonização espanhola na América. Está um pouco apagado aqui, mas onde está esse cursor, né, o mouse aqui, essa mãozinha, está escrito a colonização espanhola na América. E sem enrolação, nós vamos resolver a questão 1. Aqui está o cursor, está a questão 1. E a questão 1 vai dizer o seguinte, com relação ao Tratado de Tordesilhas, é correto afirmar que o Tratado de Tordesilhas, ali firmado em junho de 1494, foi importantíssimo para definir, certo, a linha divisória entre os domínios espanhóis e portugueses no chamado Novo Mundo, na corrida expansionista, certo? E o Tratado de Tordesilhas foi um documento extremamente importante, ele foi produto de uma longa negociação no âmbito diplomático entre as duas coroas, intermediadas pelo Papa Alexandre VI, que foi o responsável por firmar junto com as duas coroas o Tratado de Tordesilhas. O Alexandre VI era de origem espanhola, né? O Rodrigo Borja, da conhecida e mal falada família Borja, né? E aí agora, nós vamos analisar a alternativa A. Vamos lá. Com relação ao Tratado de Tordesilhas, é correto afirmar que ele pede para você tratar da alternativa correta, tá bom? Vamos lá, alternativa A. Foi assinado entre Portugal e Espanha após a descoberta do Brasil e dividiu o país entre ambos. Está errada essa alternativa. Por quê? Se o descobrimento do Brasil ele é datado de 1500, certo? E o Tratado de Tordesilhas é de 1494, ou seja, 6 anos antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil, certo? E 2 anos depois da chegada de Colombo na América, ele não está relacionado necessariamente à descoberta do Brasil. Isso quer dizer que Portugal não sabia da existência dessas terras? É claro que não. Portugal sabia da existência das terras, mas ainda não havia chegado aqui, certo? Tanto é que alguns historiadores afirmam que a própria existência do Tratado de Tordesilhas indica que Portugal já sabia da existência do Brasil. Então, aquela tese de você afirmar que o Brasil foi descoberto por acaso, ela é uma tese que não faz lá muito sentido, porque os portugueses firmaram o Tratado de Tordesilhas para dividir as terras ali. A leste eram as terras de Portugal, que Portugal queria garantir suas terras ali na costa da África, e a oeste eram as terras de domínio espanhol, certo? Depois esse tratado foi sendo revisto ao longo dos séculos. Portanto, a alternativa A está incorreta. Vamos à alternativa B. A alternativa B vai dizer que foi assinado entre Portugal e França e dividiu o Brasil entre os dois países. Se o Tratado de Tordesilhas sabe-se que ele foi assinado entre as coroas de Portugal e da Espanha, o que a França tem a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. É óbvio que a França denunciou o Tratado de Tordesilhas durante muito tempo, inclusive um rei francês perguntava onde que estava o testamento de Adão, deixando metade do globo terrestre para a Espanha e a outra metade para Portugal. A França não gostou nada do Tratado de Tordesilhas porque ela se sentiu prejudicada também na corrida colonial, certo? Mas não teve nada a ver Tratado de Tordesilhas com Portugal e França, tá certo? A alternativa B está errada. A alternativa C vai dizer o seguinte, foi assinado entre Portugal e Espanha antes da descoberta do Brasil e dividiu o Novo Mundo em dois países. Correto, essa que é a alternativa correta. A função do Tratado de Tordesilhas foi isso, um documento assinado por Portugal e Espanha antes da descoberta do Brasil, que ia dividir o Novo Mundo entre os dois países. A Espanha já havia, por meio do financiamento da expansão do navegador genovês Cristóvão Colombo, certo? 2 anos antes, o Cristóvão Colombo, patrocinado pela coroa espanhola, já havia chegado na América, tá bom? Então precisava-se de um documento para que Portugal e Espanha não entrassem em rota de colisão por conta da corrida colonial. Portanto, a alternativa 1, a questão C está correta. Vamos ler a questão D e a questão E para eliminá-la. Foi assinado entre Portugal e Espanha e visava evitar atritos, principalmente após a descoberta de grandes reservas de ouro no Brasil.
essa alternativa ela poderia estar correta se ela terminasse aqui, ó, foi assinado entre Portugal e Espanha e visava evitar atritos. De fato, o Tratado de Tordesilhas foi assinado por Portugal e Espanha, visava evitar atritos, mas não sabia-se da existência de reservas de ouro no Brasil. Nessa época, não. Certas reservas de ouro no Brasil vão ser descobertas no final do século XVII e vão ganhar notoriedade ali na primeira metade do século XVIII. Tanto é que o século XVIII brasileiro é considerado do ciclo do ouro, certo? Século XVII, ciclo do açúcar, e o século XVIII, ciclo do ouro. Mas nesse momento histórico, 1494, não havia noção de que no Brasil teria reservas de ouro, certo? Portanto, a alternativa D está incorreta. E a alternativa E vai dizer o seguinte: foi substituído pela bula intercoetera por pressões portuguesas, que garantia dessa forma o domínio sobre parte do Brasil. Está incorreto porque a bula intercoetera ela antecedeu o Tratado de Tordesilhas. Certo? A bula intercoetera já tratava mais ou menos sobre essa questão da divisão, certo? Mas não era tão clara quanto o Tratado de Tordesilhas. Foi assinado um tratado. Então, a bula tinha poder? Tinha. Naquele momento histórico, uma bula do Papa tinha muito poder. Mas um tratado firmado entre o Papa, intermediado pelo Papa e aceito pelas duas coroas, tinha muito mais poder. Certo? Portanto, a bula intercoetera é anterior ao Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas surgiu justamente para substituir essa bula que não estava abarcando todos os problemas. Portanto, na questão, uma alternativa correta é a letra C. Vamos à alternativa 2. Aqui onde está o cursor, é a questão 2, melhor dizendo. Sobre o colonialismo do século XVI, é correto afirmar que, vamos lá, o colonialismo do século XVI está falando daquele processo de expansão marítima do século XVI, entre 1501 e 1600, certo? Então você tem que situar bem o tempo e o espaço, tá bom? Vamos lá, alternativa A. Os principais países europeus lançaram as grandes navegações com o objetivo de colonizar outras regiões. Tome cuidado com essa alternativa porque ela pode induzir o estudante ao erro, ela pode induzir o candidato a uma vaga na universidade ao erro. Os principais interesses dos países europeus ao se lançarem no mar não era obter colônias, certo? Era obter riquezas materiais, ouro e prata, e vender os seus produtos, os seus produtos manufaturados, em troca de especiarias. Então, a colonização ela foi uma consequência da descoberta de terras, mas quando eles se lançaram no mar, tinha uma conotação comercial e também de busca de metais preciosos, porque a Europa já estava se esgotando em recursos. Então, teria que buscar recursos em outros locais, em outras regiões do globo terrestre, tá bom? Portanto, a alternativa A está incorreta, tome cuidado com ela. A alternativa B vai dizer o seguinte: a colonização foi um desdobramento da expansão comercial e marítima responsável pela acumulação de capitais na Europa. Correto, como eu acabei de falar, a colonização ela foi uma consequência da expansão comercial e marítima responsável pela acumulação de capitais na Europa. E diria mais, eu completaria da busca por metais preciosos. As coroas ali estavam tentando aumentar as suas reservas de ouro, de prata e de outros recursos naturais, tendo em vista que o mercantilismo europeu, o mercantilismo ibérico, o mercantilismo europeu desse momento histórico, ele era calcado na acumulação de ouro e prata. E a Europa já não tinha ouro e prata suficiente, os países europeus tiveram que se lançar no mar para aumentar as suas reservas de ouro e prata. E a colonização foi um desdobramento dessa política, certo? Portanto, na questão 2, a alternativa B está correta. A alternativa C vai dizer o seguinte: não contribuiu em nada no desenvolvimento do capitalismo, porque a escravidão era um entrave para o desenvolvimento de um mercado consumidor. Está incorreto, você não pode dizer
que o colonialismo ele não contribuiu para o desenvolvimento do capitalismo. Óbvio que contribuiu, sobretudo para o desenvolvimento do capitalismo europeu. Não foi uma coincidência o fato da Revolução Industrial ter começado num país europeu, na Inglaterra, que era aquele país que tinha um comércio muito mais forte e uma política expansionista agressiva para tentar chupar os recursos naturais que Portugal e Espanha obtiveram em suas colônias. Os recursos naturais que Portugal e Espanha obtiveram nas suas colônias, que foram arrebatados por banqueiros ingleses, foi primordial, foi muito importante para financiar o processo de revolução industrial inglesa. Então não é uma consequência natural que a Revolução Industrial tenha começado na Inglaterra, tá? Tome muito cuidado com isso, tá bom? Então, a colonização contribuiu sim para o desenvolvimento do capitalismo. A alternativa C está incorreta. A alternativa D vai dizer assim: as colônias de povoamento foram as principais responsáveis pela acumulação de capitais da Europa. Incorreto. As colônias, o que era conhecido como colônia de povoamento, não foram as principais responsáveis pela acumulação de capitais da Europa. Foram as colônias de exploração, certo? Porque foram nas colônias de exploração em que as atividades agrícolas que poderiam ser exportadas e também os territórios onde as potências europeias ou os países europeus pudessem tirar metais preciosos e levar para a Europa, que foi o responsável pela acumulação de capitais. Não foi a colônia de povoamento. A colônia de povoamento ela não dava o lucro para a metrópole, tá certo? Ela existiu por outras razões que não vem aqui o caso nós nos aprofundarmos para fins dessa questão. E a alternativa E vai dizer assim: na América do Norte constituíram-se as colônias de exploração, enquanto na América Latina predominaram as colônias de povoamento. Está incorreto, foi o contrário. Na América do Norte constituíram-se as colônias de povoamento, e na América Latina predominou-se as colônias de exploração, tá bom? Essa alternativa aí está incorreta. Portanto, na questão 2, a alternativa correta é a letra B. Bom, nós não vamos resolver a questão 3, eu divergi na questão do gabarito da questão 3, ela tem alguns problemas. Nós vamos passar rapidamente para a questão 4 da FUVEST. E a questão 4 da FUVEST, ela vai trazer esse enunciado para nós. As relações comerciais entre a Espanha e suas colônias até a primeira metade do século XVIII se caracterizaram por, vamos lá, alternativa A. Deixa eu só subir um pouco aqui. Um sistema de portos únicos responsáveis por todas as transações comerciais legais. O capitalismo ibérico, ou mercantilismo ibérico, ele tinha uma certa estrutura. E no caso da Espanha, ele tinha uma estrutura calcada em portos únicos. Esses portos únicos que nós estamos falando do Porto de Sevilha, né? Porto de Cádiz, Sevilha, Porto de Cádiz, na verdade, era o sistema de portos únicos responsável por todas as transações comerciais. Então, você tinha um local em que concentrava as transações comerciais, independente se elas viriam de Buenos Aires, Cidade do México, de Lima, de Caracas ou de qualquer outra parte do Império, ou de Havana, qualquer outra parte do Império Colonial Espanhol. Então era um sistema, era uma ferramenta utilizada pelo colonialismo espanhol para controlar a circulação de mercadorias, de pessoas e de bens. Certo? Portanto, eles trabalhavam sim com o sistema de portos únicos. A alternativa A está correta, tá bom? Vamos ler as demais alternativas. É sempre ruim quando a A já está correta, porque depois você tem que destrinchar várias alternativas incorretas. Mas vamos refletir sobre a B agora. Um pacto colonial igual àquele que se desenvolvia entre o Brasil e sua metrópole. Está incorreto, tá? Por mais que o pacto colonial entre Portugal e Brasil e Espanha, suas colônias, tinham uma certa semelhança, porque eram pactos coloniais rígidos, típicos de colônias
de exploração, certo? Ele não era igual, tá bom? Por quê? Porque as leis que regiam o colonialismo espanhol tinham um perfil e as leis que regiam o colonialismo português tinham outro perfil. Tanto é que Portugal e Espanha não eram o mesmo país. Mesmo no período da União Ibérica, a Espanha respeitou algumas especificidades na relação entre Portugal e a sua colônia brasileira. Tá? Essa é uma discussão complexa, essa é uma discussão que requer mais tempo para eu destrinchar e mais leitura da parte de vocês, mas você não pode dizer que o pacto colonial era igual, tá bom? O que é o pacto colonial? Ela é o tipo, é a relação entre a metrópole e a colônia, como se fosse um pacto, certo? Em que a metrópole ela não tem autonomia a colônia, melhor dizendo, ela não tem autonomia em relação à metrópole. Então, toda vez que você fala em pacto colonial, você está falando de uma relação de submissão da colônia em relação à metrópole, em que a colônia não tem autonomia nem administrativa, nem financeira, nem tributária, nem política, nem de nada em relação à metrópole. Então esse que é o pacto colonial. Em algumas relações, em algumas colonizações, como a Inglaterra, como a inglesa, por exemplo, esse pacto colonial foi mais brando. E outros tipos de colonização, como a espanhola e a brasileira, esse pacto colonial foi mais rígido. Entretanto, mais uma vez, esse é um assunto um pouco complexo que exigiria um pouco mais de tempo para nós destrincharmos. O que interessa para nós é que a alternativa B está incorreta, tá bom? A alternativa C vai dizer o seguinte: um sistema de liberdade de comércio sem qualquer controle metropolitano. Está errado. Não existia liberdade comercial, certo? Essa liberdade, tanto é que o termo liberdade comercial nem era tão discutido nesse momento histórico. Ele passa a ser discutido, esse tema liberdade comercial, no século XVIII, com os iluministas, com o livro A Riqueza das Nações, do Adam Smith, que começa a mudar o pensamento econômico da Europa, certo? Portanto, a questão C a alternativa C está errada. A alternativa D, que vai dizer o seguinte: um sistema de comércio livre triangular envolvendo a Espanha, a América e a África, também está equivocado, totalmente equivocado. Poderia ter um sistema triangular entre Portugal, Brasil e suas colônias africanas, mas não podia dizer que era um comércio triangular, tá bom? A alternativa D está equivocada. E a alternativa E vai dizer assim: um sistema que concedia privilégios aos comerciantes da região do Prata. Errado. O comércio, o privilégio comercial na Espanha, nesse período histórico, eram para os comerciantes peninsulares, tá? Os comerciantes que eram crioulos, que viviam aqui, né? Os comerciantes nascidos na colônia, eles não tinham privilégio, eles tinham, pelo contrário, eles eram discriminados em relação aos privilégios que estavam com os comerciantes peninsulares espanhóis. E isso gerou uma briga que inclusive precipitou o processo, contribuiu, melhor dizendo, para a eclosão do processo de independência das colônias aqui. Não foi só por isso, obviamente, tá? Mas esse era um dos motivos que levaram a Espanha a perder o seu grande império colonial, certo? Portanto, na questão 4, a alternativa correta é a letra A. Vamos à questão 5. A questão 5 da FATEC vai dizer assim: a colonização espanhola, vamos lá, letra A, fundamentou-se na divisão da colônia em vice-reinos diretamente ligados à Espanha, destacando-se a Casa de Contratação e o Conselho das Índias. Correto, a colonização espanhola ela se estruturou nessa divisão. Havia os vice-reinos, no caso, 2 no começo, né? O vice-reino da Nova Espanha, né, com sede ali em Santo Domingo, né? E o vice-reino do Peru, com sede em Lima. Depois, quando ocorreu após a Guerra de Sucessão Espanhola, de 1715, mais ou menos por aí, em que você torna a monarquia espanhola borbônica, eles fazem uma reestruturação e instituem mais 2 vice-reinados, que é o vice-reinado de Nova Granada, com sede em Bogotá, e o vice-reinado do Prata, com sede em Buenos Aires, além de mais outras capitanias que eles passam a criar. Essa alternativa está correta porque ela fundamentou-se sim na divisão, certo, entre vice-reinos, e destacando-se na Casa de Contratação e no Conselho das Índias. O Conselho das Índias era onde tudo
sobre a colônia era definido, certo? O Conselho das Índias ficava, se eu não me engano, em Sevilha ou Cádiz, uma dessas duas cidades, certo? Mas para fim da nossa análise, na questão 5, a alternativa A está correta. A alternativa B vai dizer assim: utilizou quase que exclusivamente a mão de obra negra devido ao fato da população indígena ter sido dizimada durante a conquista. De fato, a população indígena foi muito afetada pela conquista e teve o seu contingente drasticamente reduzido, mas ela não foi totalmente dizimada, certo? E a mão de obra negra não era exclusivamente a mão de obra negra utilizada nas lavouras. Houve muita exploração de mão de obra indígena. Por quê? O negro era mais caro de você comprar, de você trazer para cá, de você manter, e o indígena já estava aqui. Então, a mão de obra, a escravização indígena foi muito utilizada. Então, você não pode dizer que utilizou exclusivamente a mão de obra negra, certo? Portanto, a alternativa B está incorreta. A alternativa C vai dizer assim: desenvolveu nas colônias uma produção diversificada, produzidos e manufaturas na região setentrional e algodão na região meridional. Está incorreto, não tinha uma produção agrícola diversificada, por contrário, era na monocultura. Você tinha o cacau, o café, dependendo da região, mas era uma monocultura, e não produzia-se manufaturas. Era proibido a colônia desenvolver manufaturas. Inclusive aqui no Brasil, no caso estamos falando aí da Espanha, mas aqui no Brasil era possível de ser punido com pena capital você desenvolver manufatura, desenvolver indústria, certo? A alternativa C está incorreta. A alternativa B vai dizer o seguinte: baseou-se nas culturas tropicais de exportação, nos minifúndios e na mão de obra servil. De fato, ele baseou-se nas culturas tropicais de exportação, sim, mas não no minifúndio, sim no latifúndio. Então, essa alternativa está incorreta porque ele coloca que a distribuição de terras era em minifúndio. Não era em latifúndio, tá bom? Minifúndio é com terras divididas em dimensões territoriais pequenas, é uma característica das colônias de povoamento, tá? Lá da América do Norte. Não aqui nas colônias espanholas, tá? Não é minifúndio, tá bom? Então essa alternativa ela está incorreta. E existia sim a mão de obra servil, mas por conta desse minifúndio a alternativa D está incorreta. Vamos à alternativa E. Criou uma organização administrativa centralizada com sede em Lima. Havia uma organização administrativa centralizada, mas a sede era em Sevilha, era em Cádiz, melhor dizendo, tá? Então não era em Lima. Portanto, na questão 5, a alternativa correta é a letra A. Questão 6 vai dizer o seguinte: quanto à história da América Espanhola, assinale a alternativa que aponta os segmentos sociais associados, respectivamente, aos termos chapetones e crioulos. Vamos lá. Quem eram os chapetones e quem era essa questão, ela não tem muito segredo, tá? Os crioulos eram os descendentes de espanhóis, que eram proprietários das terras, tá bom? E os chapetones eram aqueles que eram os espanhóis peninsulares que vinham assumir cargos públicos administrativos, tá bom? Então era basicamente isso, tá? Vamos ler a alternativa A. Vamos lá. Os descendentes de espanhóis, que eram os grandes proprietários de terras e minas, e os espanhóis que vinham para a América ocupar cargos públicos. Então ele tá falando que os chapetones eram os descendentes de espanhóis que eram proprietários das terras, e os crioulos eram os espanhóis que vinham para a América assumir cargos públicos. É o contrário disso, tá? Então essa alternativa ela está incorreta, tá bom? Era o contrário disso. Alternativa incorreta. A alternativa B vai dizer o seguinte: baixas camadas da população, os escravos índios, os negros e mestiços, e os espanhóis, grandes proprietários de terras e escravos. Ou seja, ele está dizendo que os chapetones eram as camadas baixas da população e os crioulos eram os espanhóis, grandes proprietários de terras e escravos. Está errado, tá bom? A alternativa C vai dizer que os chapetones eram os espanhóis que vinham para a América assumir cargos políticos administrativos, certo? Correto. E os crioulos eram os descendentes de espanhóis proprietários de terras, minas e escravos, certo? Essa alternativa que é a correta. Na questão 6, a alternativa C é a correta. E a alternativa D vai dizer que os crioulos eram os espanhóis, grandes proprietários de terras, minas e escravos, e os chapetones eram descendentes de escravos que assumiam
cargos públicos administrativos. Está errado. Está errado. A alternativa E vai dizer o seguinte, que os chapetones eram descendentes de espanhóis, grandes proprietários de minas e escravos, e os crioulos eram as camadas menos favorecidas como escravos e mestiços. Está errado. Os crioulos, os chapetones no caso, eram os espanhóis que vinham para a América assumir cargos públicos administrativos, e os crioulos eram os descendentes de espanhóis proprietários de terras, minas e escravos. Portanto, na questão 6, a alternativa correta é a letra C. Vamos à questão 7. A questão 7 ela vai trazer o seguinte enunciado. Com relação à colonização na América, podemos afirmar que foi uma colonização homogênea, toda de exploração. Essa alternativa está incorreta. Tome muito cuidado com a palavra homogênea, que indica homogeneidade. Não tem homogeneidade na América. Se tem um continente que ele é heterogêneo, que ele é diverso e que ele é culturalmente misturado, é a América. E isso ocorreu também por conta do processo de colonização. O processo de colonização foi heterogêneo, tá bom? Então a colonização não foi homogênea, descartem a alternativa A. A alternativa B vai dizer o seguinte, grosso modo, as colônias de colonização latina foram de exploração e a anglo-saxônica de povoamento, com exceção do sul dos atuais Estados Unidos. Correto. Em linhas gerais, as colônias de colonização latina foram de exploração, certo? E a de anglo-saxônica de povoamento, à exceção do sul dos Estados Unidos, certo? Essa é uma longa discussão, não vem ao caso a gente falar, mas essa alternativa ela está correta. A alternativa C vai dizer o seguinte, foi uma colonização homogênea, toda de povoamento, também incorreto. Não foi homogênea toda de exploração, não foi homogênea toda de povoamento. Então a C está incorreta. A D vai dizer o seguinte, todas as colônias inglesas foram de povoamento, enquanto as luzes espanholas foram de exploração. Errado. O sul dos Estados Unidos, a Jamaica, por exemplo, que é uma ilha de domínio inglês, foram colônias de exploração. Certo? Colônia de povoamento foi ali apenas no norte dos Estados Unidos por questões climáticas e estruturais, que ali no norte dos Estados Unidos produzia-se produtos ou cultivava-se produtos semelhantes aos que eram cultivados na Inglaterra. Então não tinha valor comercial aquelas terras, de você transformá-las em colônias de exploração. Foi somente por isso, não foi por uma bondade do sistema colonial inglês, que era melhor ou mais justo do que o sistema colonial espanhol ou português, o sistema colonial, no caso, ibérico. Portanto, a alternativa D está incorreta e a alternativa E vai dizer as colônias que estavam na zona tropical foram exploradas com o cultivo de produtos tropicais, enquanto nas colônias que estavam no norte do Equador foram exploradas as riquezas auríferas. Essa alternativa ela está incorreta, porque as colônias que estavam na zona as colônias que estavam na zona tropical foram exploradas com o cultivo de produtos tropicais, enquanto as colônias que estavam ao norte do Equador foram exploradas com riquezas auríferas. Também está incorreto. Por quê? Porque o ouro, onde ele era encontrado, ele era explorado. Não importava se ele estava numa zona tropical ou numa zona temperada, certo? Geograficamente falando, né? Climaticamente falando. Portanto, a alternativa E está incorreta. Na questão 7, a alternativa correta é a letra E. Vamos agora à questão 8. 8 vai trazer o seguinte enunciado aqui, onde está o cursor, questão 8. Sobre as universidades na América colonial, é possível afirmar que, letra A, as coroas portuguesa e espanhola, preocupadas desde o início do período colonial com a questão da educação, criaram a universidade já no século XVI. Essa alternativa está incorreta porque as coroas da Espanha, ela criou universidade sim, mas a coroa portuguesa não. Tá? Tanto é que a primeira universidade vai surgir no Brasil só no século XX, e as primeiras faculdades vão surgir no século XVIII, certo? Ali quando vem o Dom João VI vem para cá e você cria-se as primeiras faculdades, certo? Portanto, a alternativa A está incorreta. A alternativa B vai dizer o seguinte, no Brasil não foram criadas universidades no período colonial e na América Espanhola elas tiveram apenas existência efêmera, não havendo real interesse em sua manutenção.
Alternativa incorreta. Por quê? Por mais que essa primeira parte esteja correta, dizendo que no Brasil não foram criadas universidades no período colonial, você não pode dizer que na América elas tiveram apenas uma existência efêmera. Se você for ver a Universidade de São Marcos, ela continuou depois que acabou a colonização, certo? Ela não teve uma existência efêmera, temporária, tá bom? A alternativa B está incorreta. A alternativa C, deixa eu só levantar aqui um pouco, vai dizer o seguinte: as coroas portuguesa e espanhola envolvidas com a implantação do sistema de exploração não cuidavam da criação de universidades em suas colônias. Está errado. A coroa espanhola cuidava sim da criação de universidades em suas colônias, nos principais centros, como Cidade do México, Lima, Bogotá, etc., havia sim universidades no período colonial. Tá bom? A alternativa C está incorreta. A alternativa D vai dizer o seguinte: assim como Salamanca serviu de modelo para a organização de universidades na América Espanhola, Coimbra foi modelo no Brasil e em Goa, na Índia. Está errado, porque Salamanca realmente serviu de modelo para a organização das universidades na América Espanhola, mas Coimbra não serviu de modelo para o Brasil. Coimbra era um modelo para que brasileiros ricos fossem estudar em Portugal. Certo? Os brasileiros ricos eram mandados para estudar em Portugal. Então eles não trouxeram universidades para cá. Tá bom? Essa alternativa AD está incorreta. A alternativa E vai dizer o seguinte: enquanto no Brasil não foram criadas universidades no período colonial, na América Espanhola, já no século XVI, foram fundadas as universidades de São Marcos, de Lima e do México. Alternativa correta. Portanto, na questão 8, a alternativa correta é a letra E. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.